Olá, amigos do Degustando Vinhos. Sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vou tomar um vinho muito famoso que eu nunca tomei no canal, mas eu também não via ele no Paraguai e eu achava a versão que eu já tomei há muitos anos atrás meio simples. Aí eu vi um lá um pouquinho diferente e resolvi experimentar. O vinho de hoje é o vinho Yellowtail Whiskey Barrel Aged Red Blend ano 2020. Eu vou abrir o vinho. Ó, tampa é de rolha o vinho, incrível. É um vinho australiano e a maioria dos vinhos australianos, até claro que super vinhos não, mas até bons vinhos, belos vinhos australianos são em screw cap, né? Tampa de rosca. Esse é a rolinha. Achei até interessante isso. Bom, a rolha dele está muito bonita, é uma rolha de aglomerado, mas dura, de qualidade. Gostei da rolha dele. Vamos colocar um pouquinho na taça e ver como vai ser. Claro. Bom, vamos lá falar um pouquinho do vinho. Da vinícola, né? Que é uma vinícola. Cadê o nome? Gente do céu, não tem um nome. É uma vinícola lá muito famosa na Austrália que produz esse vinho, tá? Produz outros vinhos, mas não tem aqui agora. Mas a história é que em 1957 os fundadores Filippo e Maria Casella emigraram da Sicília e chegaram à Austrália. Começaram a produzir vinho com a filosofia familiar de vinificação como princípio fundamental. Reunir familiares e amigos em qualquer ocasião. Em 2001, John Casella inspirou-se nesse espírito e o transformou em sua visão para o Yellowtail, um vinho divertido, fácil de escolher, fácil de beber e fácil de entender. Quando o Yellowtail foi lançado nos Estados Unidos, a ambição era de 25 mil caixas, mas mais de 1 milhão de caixas foram vendidas no primeiro ano. Imagina, né? De origens humildes em Enda, Nova Gales do Sul, a família Casella construiu o que se tornaria a maior empresa vinícola familiar da Austrália, lar de algumas das marcas de vinhos mais respeitadas e apreciadas do país. Bom, eu fiz uma pesquisa para vocês terem ideia, em 2020, esse vinhozinho, não esses, a marca Yellowtail, tá? Com vários tipos de uvas e etc., produziu 14 milhões de caixas de garrafas, que dá 168 milhões de garrafas. É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, eu fui pesquisar, o Cacilheiro del Diablo, que também tem várias uvas, várias versões, vendeu 75 milhões de garrafas em 2023, a metade. Tá? Eles produziram isso e devem ter vendido quase tudo. É muito grande. Acho que várias pessoas já devem ter visto esse vinho em supermercado. É vinho de supermercado, é vinho que vende milhões e milhões e tem bastante aqui no Brasil. É fácil de encontrar em vários supermercados. Bom, vamos falar só dessa linha que é da Yellowtail Whiskey Barrel Aged, que é envelhecido em barril, que já foi usado para whisky. No site, que está na descrição do vídeo, tem trocentas versões desse Yellowtail, tá? Podem olhar lá as versões, caso tenham curiosidade. Essa versão parece ser um pouquinho mais cara, um pouquinho mais complexa e um pouquinho mais interessante. Até a garrafa dele é mais... Eu sei que isso aqui não significa nada, mas a garrafa é mais pesada, tem rolha, é uma coisa um pouquinho um plus. O outro é mais simples. Bom, são duas versões desse Barrel Aged, Cabernet Sauvignon e Red Blend. Não fala qual o corte do Red Blend, tá? Não achei aqui, não fala o corte do Red Blend e não tem jeito. Tem uma guarda de um mês, só um mês em barris de whisky australiano. O álcool desse vinho, na ficha técnica, é 14,5. Aqui, eu não sei, acho que é 14,5 também.
Esse Red Blend aqui deve ser um corte de várias uvas. Não sei. Bom, não interessa, vamos beber o vinho. Afinal de contas, esse é notas de prova do enólogo, aromas intensos de mirtilo, cassis, passas e bolos de frutas, complementados por toques de especiarias apimentadas e mel, seguido por sutis notas de baunilha e carvalho. Na boca, traz frutas silvestres intensas, notas sutis de moca, chocolate e alcaçuz, complementadas por sabores doces de carvalho, tem taninos sedosos. Harmonização, lá no site indica sanduíche de carne, um sanduíche que tem um bife dentro, tá? Sunday Roast, que é o clássico, famoso assado do domingo, que é feito lá no Reino Unido todo, né? Eles fazem o Sunday Roast, o assado do domingo. Pensa numa carne assada na brasa, tá? E pratos de massa com molho vermelho. Potencial de guarda não fala, mas é um vinho meio jovem, tá? Um vinho que deve ter 5 anos de vida e não é um vinho que é de guarda. Notas de especialistas, esse aqui eu não achei. O outro tem umas notas meio baixas, tá? Mas eu nem vou falar do outro, talvez eu até compre uma garrafa do outro no futuro para degustar aqui. Preço desse vinho no Brasil, não esse, tá? O Yellowtail comum, tá? Esse é um Yellowtail Up. Eu vi hoje, estamos em 2025, de R$ 49 a R$ 80 reais. É um vinho barato de supermercado, tá? Já vi até mais barato que isso. E às vezes tem algumas promoções, já vi esse vinho por 40, 37, 43 e tomei muito dele antigamente, há mais de 15, 17 anos atrás, quando eu comecei a tomar vinho, esse vinho custava uns 20, 25 reais, eu comprava dele de vez em quando. Não esse, né? A versão mais simples. Preço desse vinho na Austrália, R$ 32,00, que dá 9 dólares australianos. Só que para o australiano, R$ 32,00, 9 dólares é muito barato, tá? Para ter uma ideia, eu fui lá, dei uma pesquisada no site lá do McDonald's, um Big Mac na Austrália custa 18 dólares australianos. Meu irmão foi para lá fazer um intercâmbio de um mês para estudar inglês e ele falou que é uma cidade caríssima, uma das mais caras que ele já foi na vida e ele já foi em lugares muito caros. Também eu vi Coca de 2 litros por esse preço, no supermercado de 1,5 litro, sei lá, por esse preço. Então, é aquela coisa, né? É a versão mais tranquila. Eu não achei essa versão no supermercado da Austrália, tá? Deve ter nos Estados Unidos, eu acho que são 9 dólares nos Estados Unidos. Eu paguei 50 reais no Paraguai, que dá 9 dólares, o outro lá acho que está 7 dólares. Então, eu acho que eu fiz um bom negócio. Bom, vamos ver como ele vai se mostrar. Eu vou fazer a degustação, vou dar as minhas impressões e darei uma nota para ele. Vamos ver primeiramente a cor dele. É uma cor vermelho cereja, mas aqui com halo um pouquinho acastanhado. Parece que tem uma certa evolução nele já, um certo envelhecimento. Bom, curiosíssimo com o aroma dele. Bom, tá um pouco alcoólico, tá? Tá mediamente alcoólico, é um pouquinho não, mediamente alcoólico. Tem fruta, cereja, groselha, framboesa, um pouquinho de toque de carvalho, muito de leve, de madeira, mas tem esse toquezinho de madeira, tá? Vamos aerar para ver como ele vai se portar. Melhorou. O problema é que ele está alcoólico, tá? Mas frutas vermelhas, cereja, groselha, framboesa, um toquezinho de especiaria, talvez, eu não tenho certeza, não consegui ver aqui, mas talvez tenha Shiraz aqui, tá? Eles gostam muito de usar Shiraz, não sei. Lá eles falam Shiraz, né? Não falam Syrah. Um toque de baunilha, um toque de carvalho.
Não tá ruim, tá? Tá justo, mas o álcool tá um pouquinho chato. Vamos ver na boca. Na boca, deu tilt. Tá muito doce, tá? Eu até olhei no site, é um vinho que tem um dobro de açúcar, muito doce para quem está acostumado a tomar vinho totalmente seco, tá? Ele tem um dobro de açúcar da linha de Cabernet Sauvignon, das outras linhas, esse aqui. Talvez eles tenham deixado mais um pouquinho de açúcar residual para poder agradar mais paladares. Mas ele tem uma pequena ardedura, ele tem taninos bem arredondadinhos, levinhos e uma persistência interessante de 7 segundos, me pareceu, 6, 7 segundos. Vamos de novo? Bom, taninos redondos, tá? Tem um pouquinho de açúcar, ajuda, fica mais fácil de beber com esse açúcar residual um pouquinho maior, é só um pouquinho maior, tá? É tipo, o outro é 5 gramas, esse é 10, mas 10 gramas por litro não é muito. Não sei quanto que é, mas é pouco ainda. Não é um vinho doce. Taninos bons, vinho redondo, a persistência 6 segundos, tá? Um pouquinho forçado, 6 segundos. Bom, o que eu falo aqui de harmonização? Com esse açúcar aqui ficou mais complexo, tá? Talvez dê até para harmonizar com queijo mais picante, para brigar com esse açúcar com queijo. Não dá para harmonizar com nada doce porque ele é muito pouquinho açúcar, mas pense em alguma coisa uma abóbora assim, talvez que não é doce, mas é uma coisa que lembra um adocicado. Se for carne é muito leve, se for qualquer coisa muito picante assim, picante até pode brigar um pouquinho com esse açúcar, pode ser interessante, mas não muito. Mas uma carne não pode ser nada muito leve. A acidez dele também é uma acidez média, tá? Nem vi. Uma acidez interessante, média, um pouquinho para cima, tá boa. Esses pratos aí, não tem muito não, porque é um vinho diferente para mim. A minha nota para esse vinho, eu vou dar nota, pensando em tudo, né? Apesar do açúcar um pouquinho alto, eu vou dar a nota 89 para ele. É um bom vinho, achei um vinho justo, legal. Para quem gosta, eu acho que é um perfeito vinho para quem está fazendo a transição do suave pro seco, né? Porque ele tem um toquezinho açucarado, mais docinho, mas ele não é um vinho doce. Eu vou comprar os outros, um dos outros só, tá? Provavelmente o Shiraz, que eu acho legal essa uva, e na Austrália ela se dá muito bem, para experimentar um vinho realmente seco. Eu dei mole, não vi o açúcar residual e acabou sendo meio doce. Eu agradeço quem assistiu até aqui, peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal e peço que você divulgue nosso canal para amigos, familiares e outras pessoas que curtam vinhos. Um abraço a todos e cheers!